Ira Edson, ele não teve um ministério profético, mas ele recebeu uma visão verdadeira de Deus. Então, nós não podemos achar que Ira Edson, naquele milharal, ele teve apenas um insight, um pensamento, um lampejo de uma ideia, como alguns também hoje em dia têm partido para uma descrença nesse aspecto. Ele, de fato, teve uma visão celestial. E no momento em que ocorreu o fato, já falamos em outras oportunidades também, que o acontecimento das 2.300 tardes e manhãs, em cada fase que se cumpria, havia uma manifestação especial. No ano 27, com o batismo de Cristo, tem a voz dos céus, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba descendo. No ano 31, as trevas na morte de Cristo, o terremoto e tudo mais. No ano 34 também, o que é visto? Estevão, antes de morrer, vê assentado à direita do Pai Jesus Cristo. Ele prestes a falecer, então, tem essa visão. E Ira Edson, então, no momento adequado, na manhã do dia 23, ele recebe uma visão. E eu queria ler aqui o testemunho dele mesmo. Aqui temos um manuscrito que ele escreveu na época. E, em resumo, aqui, trazendo a parte principal desse manuscrito que ele fala, diz assim, aqui diz que, então, pela manhã, eles foram ao galpão e entraram no celeiro, fecharam as portas e se inclinaram diante do Senhor. Já tinham, desde a noite, então, do dia 22, vinham sofrendo desapontamento. E já de manhã, eles vão ao celeiro, oram fervorosamente porque sentiam a necessidade disso. Continuamos em oração até que o Espírito nos deu testemunho de que nossa oração havia sido aceita, que nos proporcionaria luz, que nosso desapontamento seria explicado, de tal modo sua causa ficaria clara e satisfatória. Então, eles oraram pela manhã até chegarem a essa convicção. Depois do desjejum, disse a um de meus irmãos, vamos visitar e animar alguns de nossos irmãos. Nós fomos, e enquanto cruzávamos um extenso campo, eu fui detido aproximadamente na metade dele. O céu pareceu abrir-se diante de mim e vi distinta e claramente. Aqui, então, notem para o que ele declara, as próprias palavras dele. O céu, então, pareceu se abrir diante dele e ele viu, distinta e claramente, que em vez de nosso sumo sacerdote ter saído do Santíssimo do Santuário Celestial para vir até no 10º dia do 7º mês, no término dos 2.300 dias, nesse dia ele havia entrado pela primeira vez no segundo compartimento desse santuário e que ele teria uma obra a fazer no lugar santíssimo antes de vir à terra. Nessa data, ele havia entrado nas bodas, em outras palavras, diante do ancião de dias, a fim de receber o reino, domínio e glória, e que nós devemos esperar por seu retorno das bodas. Diz mais aqui, e minha mente foi dirigida para o capítulo 10 de Apocalipse, onde eu pude ver que a visão havia falado e não mentira. O 7º anjo havia começado a fazer soar sua trombeta. Nós tínhamos comido o livrinho, tinha sido doce em nossa boca, e agora tinha se tornado amargo em nosso estômago, amargando todo o nosso ser. Que nós devemos profetizar outra vez, e que quando o 7º anjo começou a tocar, o templo de Deus foi aberto no céu, e lá foi visto em seu templo a arca de seu testamento. E aí, por fim, ele fala, enquanto eu me encontrava parado no meio do campo, meu companheiro havia seguido caminhando quase mais que o alcance da voz, antes de perceber que eu não o acompanhava. Quando me perguntou por que me havia detido por tanto tempo, respondi, o Senhor estava respondendo a nossa oração matutina, dando-nos luz sobre o desapontamento. Então,
Nessa visão profética de Ira Edson, no dia 23 de outubro de 1844, já foi confirmado para nós o fato de que o 7º anjo havia começado a fazer soar sua trombeta, como ele declara. Mais abaixo ele diz o que também? Que quando o 7º anjo começou a tocar, o que aconteceu? O templo de Deus foi aberto no céu e foi vista a arca da aliança com os mandamentos lá dentro. Então é maravilhoso vermos como que Deus dirigiu a atenção para as passagens bíblicas corretas. Aqui fala de Daniel 7 também, a vinda ao ancião de dias, Apocalipse 10, Apocalipse 11, 19, tudo isso diante de Ira Edson naquela visão. Eles foram às suas Bíblias, confirmaram a visão, que ela era verdadeira, era proveniente de Deus, estudaram o livro de Hebreus e viram que, de fato, havia um santuário celestial e havia ocorrido a passagem do santo para o Santíssimo naquela data. De fato, é 22 de outubro de 1844, nós temos o desapontamento. Seria o último dia, então, para finalizar o conto profético. Então, alguns já poderiam, ao pôr do sol, já imaginar o final disso, outros à meia-noite, outros até mesmo aguardaram o amanhecer, quem sabe, ao amanhecer que viria Cristo. A decepção foi muito forte, como bem sabemos. Eu queria trazer alguns relatos aqui, contidos neste livro, A Astronomia e a Glória do Adventismo. Este livro é um estudo sobre a precisão do cálculo profético de Daniel 8:14 e 9:24 a 27. Os autores, Anderson Hermes Leite Velten e Juarez Rodrigues de Oliveira. Um livro que não faz muitos anos que saiu. Havia já um artigo na revista Parousia sobre esse tema do cálculo para se chegar à data específica de 22 de outubro. E esse livro expande mais os assuntos, trazendo alguns detalhes sobre todo o comprimento das 2.300 tardes e manhãs. E aqui no capítulo 11, a partir da página 472, nos traz a experiência de Ira Edson e vários detalhes aqui. Aqui, então, nós vemos, por exemplo, é dito na 473, os sentimentos de Ira Edson, que ele relata mais tarde, quando passou pelo desapontamento. Refleti em meu coração, dizendo, minha experiência do Advento foi a mais enriquecedora e brilhante de toda a minha experiência cristã. Se isso se provou ser um fracasso, para que vale o restante de minha experiência cristã? Não há Deus, não há céu, não há uma cidade de ouro, um paraíso? Não é nada mais do que uma invencionista astuciosamente engendrada? Não há veracidade em nossas mais caras esperanças e expectações dessas coisas? Então ele julgava que se a fé adventista falhasse, tudo mais desmoronaria também. E aí, continuando aqui, nós encontramos o relato dizendo o seguinte: nossas expectativas eram muito grandes, e assim estivemos esperando a vinda de nosso Senhor Jesus até que o relógio soou as 12 batidas da meia-noite. O dia havia acabado e nosso desapontamento se transformou numa certeza. Nossas esperanças e expectativas mais queridas ficaram em pedaços, e veio sobre nós um desejo de chorar como nunca antes havíamos experimentado. Parecia que não podia se comparar nem sequer com a perda de todos os amigos terrenos. Choramos e choramos até o amanhecer. E aí vem justamente a parte que já tínhamos lido, dessa retomada, então, deles orarem a Deus pedindo orientação em relação aos acontecimentos. Mas o que eu queria destacar é que muitas vezes entendemos, então, que seria de 21 para 22, e na realidade seria de 22 de outubro para 23 de outubro. Queria trazer, então, esse detalhe que, de fato, falando dos Estados Unidos,
este dia caiu mais para dentro do dia 22. Mas se nós formos pegar como parâmetro profético o horário, então, de Jerusalém, então vamos chegar à seguinte conclusão, que o final desse período profético, ele se deu na tarde do dia 23 de outubro de 1844, que nos Estados Unidos da América era de manhã. Então, quando eu falei para os irmãos que em cada fase da profecia havia ocorrido o quê? Uma manifestação sobrenatural, no batismo de Jesus, na morte de Cristo, também na morte de Estevão no término das 70 semanas, no ano 34. E agora a Ira Edson não recebe simplesmente uma visão posterior, assim como Ellen White depois, em dezembro de 1844, ela recebe uma visão, então, orientando os irmãos em relação ao clamor da meia-noite, vários assuntos. Mas aqui nós estamos falando de um evento sobrenatural ocorrendo ao fim deste marco profético. Então, nós não temos o horário exato da visão de Ira Edson, mas sabemos que foi pela manhã. E se nós calcularmos, então, neste sentido, o horário de Jerusalém, às 3 da tarde, no horário do sacrifício da tarde, então, como ponto final do período profético, isso nos levaria a um horário das 10h15 da manhã, onde Ira Edson estava. Irmãos, eu queria fazer uma correção quanto ao horário da manhã, quanto a Ira Edson. Aqui eu peguei no imprevisto aqui, né? E eu falei de 10h15 da manhã. 10h15 da manhã seria o horário em Boston do final do dia 10 do 7º mês. No caso, o que seria lá 6 da tarde, né? 6 e pouco da tarde, o pôr do sol do 10º dia do 7º mês era 10h15 da manhã lá em Boston. Mas no caso, se formos calcular, então, que o final do período profético se dá às 3 da tarde, no horário do sacrifício da tarde, nos coloca 8 da manhã em Boston, 7 horas da manhã em Port Gibson, onde Ira Edson vivia. Então, aqui feita a retificação em relação a esse ponto, né? Então, às 3 horas em Jerusalém corresponderam às 7 da manhã em Port Gibson, onde Ira Edson vivia. Então, seria neste momento que ele tinha tomado de jejum, então, bem cedo em sua casa. Antes disso, tinham orado a Deus, né? Como vimos no celeiro, tomaram de jejum e saíram pelo milharal para visitar os irmãos. Então, por volta aí das 7 horas da manhã seria. Então, bate até mais o horário do que os das 10 horas que eu tinha falado antes, né? Que 10 horas fica um pouco tarde. Mas, então, aqui, corrigida essa informação. Então, algo plausível de nós vermos aqui, para eles que estavam nos Estados Unidos, o final, de fato, se deu na manhã do dia 23. Ainda que eles achassem que era antes, estavam aguardando antes de ocorrer, mas com exatidão profética, marca esse final do período de maneira sobrenatural, Ira Edson recebendo essa visão. Vemos que ele ficou fora de si, o seu companheiro continuou caminhando pelo milharal, e ele ficou parado lá, e quando ele volta, que ele percebe que já tinha se passado um certo tempo. Nos mínimos detalhes, quando nós nos aprofundamos nas profecias, não é que as coisas são desmanchadas, elas são confirmadas de maneira tremenda, que nos faça, então, vibrar com essas mensagens, que nos leve a uma transformação de nossa vida, para que, por fim, estejamos entre os redimidos. Esse meu desejo de oração. Amém.